Olá, está começando o programa Toque de Vida, hoje com o estudo bíblico, mensagem e oração aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Nos dois primeiros blocos deste programa, nós vamos apresentar a você um estudo bíblico temático sobre a ressurreição de Jesus e a verdade por trás deste grande evento histórico e espiritual. Fique com a gente! Falar sobre ressurreição na época de Páscoa parece clichê. A gente sempre fala que Jesus morreu na cruz na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Mas a verdade é que vários instrumentos de mídia, como revistas e televisão, gostam e trazem à tona novamente o tema da ressurreição, e geralmente colocando dúvidas sobre esse evento histórico. Eu vou colocar para vocês aí na tela o primeiro slide que mostra a capa de uma revista Veja de 2 anos atrás, é a edição de 8 de abril de 2015, e a capa coloca ali, ressurreição, grande dogma do cristianismo. Diz assim a reportagem, você pode acompanhar ali no slide. Porque depois de mais de 2000 anos, a crença na ressurreição de Jesus Cristo é um dos fenômenos mais extraordinários e os maiores mistérios da fé. E por que isso exerce tanto fascínio ainda hoje? Causa tanto arrebatamento? A verdade é, e a reportagem atesta isso, que a crença, a fé na ressurreição foi a faísca do cristianismo. E isso é verdade, né? O que formou a igreja cristã a partir de Jesus não foi somente a morte e a crucificação, mas foi evidentemente a ideia, a crença, a fé na ressurreição. Jesus, então, conforme os discípulos, ressuscitou dos mortos. Por isso, não há outro jeito. A pergunta que nós temos no próximo slide, na verdade, nos dá 2 opções diante da ressurreição de Jesus. Então, quando você ouve falar da ressurreição, você tem 2 opções a tomar. Na verdade, é uma escolha e são 2 opções. Primeira opção é, se Jesus ressuscitou, você terá que aceitar tudo que ele disse. Se Jesus não ressuscitou, segunda opção, para que se preocupar com o que ele diz? Então a escolha é a seguinte, se Jesus realmente venceu a morte e ressuscitou, tudo aquilo que ele afirmou ser, tudo aquilo que ele afirmou e fez, tudo isso é verdade. Agora, se Jesus não ressuscitou, se ele foi só um mestre de luz, se ele foi só um ser humano que morreu e por algum motivo os discípulos passaram a falar da ressurreição, então se Jesus não ressuscitou, na verdade tudo que ele disse pode ser colocado em xeque, a gente não precisa levar ele a sério. Então nós temos essas 2 opções a tomar. Primeiro vamos analisar agora o ponto de vista de Jesus não ter ressuscitado, que é a posição de muitos estudiosos e historiadores, né? Reportagens da Veja, da Super Interessante, diversos outros veículos de comunicação, geralmente tendem a desconfiar da veracidade da ressurreição. Eles colocam em dúvida, em xeque, essa alegação histórica dos discípulos, o cerne da fé cristã. E quais seriam as opções que então a ciência histórica ou os historiadores colocam sobre a ressurreição? Em primeiro lugar, é fato de que a igreja cristã cresce em torno da crença da fé na ressurreição. Tá, se isso aconteceu, quais seriam então, segundo os historiadores, a explicação lógica para a emergência, para o surgimento da fé cristã? Então nós temos no próximo slide, basicamente, 3 opções, ou 3, digamos assim, 3 possibilidades sobre a ressurreição de Jesus ser uma fraude. A primeira opção é assim, os discípulos tiveram uma alucinação coletiva. Então essa é a primeira opção. A segunda opção é, os discípulos inventaram toda a história. E a terceira opção, os discípulos começaram a sentir que Jesus estava entre eles, vivendo ali com eles espiritualmente. Então nós temos ali diante de nós essas 3 grandes opções. A primeira opção é, os discípulos tiveram uma alucinação coletiva. O que é uma alucinação coletiva? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você começa a olhar
para o céu e você inventa uma história de que está vendo um disco voador, e outra pessoa gruda e olha para cima e você diz para ela, olha, um disco voador, e ela incrivelmente começa a ver o disco voador. Nisso, outras pessoas vão se juntando, uma perguntando para outra, e você começa a dizer para todo mundo, olha, um disco voador. No fim, mais de 10, 20 pessoas estão olhando para os céus e afirmando, olha lá o disco voador. Isso é uma alucinação coletiva. Mas a verdade é que uma alucinação coletiva, na época dos discípulos, não pegaria mais de 120 pessoas, porque a ressurreição não foi um evento, a aparição de Jesus não foi um evento único, como um disco voador no céu. Jesus aparece primeiro às mulheres, né? A Maria Madalena, Maria, a Salomé e a outras mulheres depois, e depois a alguns discípulos, mais tarde ao próprio Tomé, aquele que duvidou da ressurreição. Então a alucinação não é talvez uma boa opção. A ideia de que os discípulos inventaram toda a história também não é uma boa opção, porque eles não receberam nenhum grande benefício nessa história. Eles não ficaram ricos, eles não ficaram famosos, eles tiveram que abandonar suas casas e morreram pobres. Por que inventar e sustentar uma mentira até a morte, sendo que essa mentira não teria levado eles a nenhum benefício, a lugar nenhum? E a terceira opção é de que os discípulos sentiam a presença de Jesus, né? Então, não foi uma alucinação, não foi uma fé, eles não inventaram a história, mas eles assim acharam que Jesus ainda estava vivo entre eles. Eu acho que essa explicação, ela não é plausível diante do fato de que os discípulos todos, exceto João, mas os demais morreram de forma trágica. Eles não iam sustentar uma impressão de que Jesus havia ressuscitado diante da morte. E aí, nesse caso, nós voltamos então à pergunta, o que aconteceu naquele domingo de manhã? No próximo slide nós temos uma opção. Se todas essas três vertentes históricas forem verdadeiras, se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós temos três historiadores ou três estudiosos, né? Freud, que era psicanalista, Marx, que era um filósofo também, um pouco historiador também, e outro filósofo, Nietzsche. Então, eles teriam razão ao afirmar, por exemplo, Marx estaria certo ao afirmar que o cristianismo é uma fonte de alienação, sabe? É para as pessoas fracas. Né? O cristianismo tira do ser humano a capacidade crítica de pensar e tentar mudar o mundo. Marx então fala que o cristão é cego para os problemas do mundo. O segundo historiador ali, ou melhor, o segundo estudioso, o psicanalista Freud, né, o pai da psicanálise, ele afirmava que o cristianismo é uma ilusão infantil. Sabe aquela ilusão que você tem na sua infância, de que a sua infância foi a melhor infância possível, que tudo na sua infância era bom, que tudo era maravilhoso? Sinto te informar, isso na verdade é uma ilusão infantil. A sua infância não foi tão maravilhosa quanto você imagina. A sua infância não é melhor do que a infância das crianças de hoje. Isso é uma ideia subjetiva que você cria porque você tem uma saudade daquela ilusão infantil. Então o cristianismo sem a ressurreição de Jesus não passaria de uma grande ilusão, uma ilusão praticamente infantil. É assim que Freud categorizava a crença, a fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, Marx e Freud estão certos. Se Cristo não ressuscitou, também Nietzsche está certo ao dizer que o cristianismo é para o ser humano fraco, para o homem fraco. Para o homem forte, para o ser humano, que ele chama de super ser humano, super-homem, não haveria necessidade de crenças, muito menos crenças num suposto Deus fraco que morreu na cruz e ressuscitou. Vejam só, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E esses três historiadores, ou melhor, esses três estudiosos, Marx, Freud e Nietzsche, quando falam do cristianismo, eles estariam certos. No fim, nós poderíamos concluir com o Tolstói. Vou colocar na tela o próximo slide, vou ler para você o que o Tolstói escreve sobre a vida dele. Ele diz assim: minha pergunta, aquela que aos 50 anos quase me levou ao suicídio, é a seguinte: o que será de toda a minha vida? Por que viver? Por que desejar ou fazer o que quer que seja? A pergunta pode também ser formulada assim:
Existe algum sentido em minha vida que não será destruído pela morte inevitável que me assusta? Vejam só, Tolstói, diante de um mundo sem Deus, diante de uma realidade sem Cristo, ele sentiu desespero, ele sentiu a vontade de tirar a própria vida. A verdade é que se Cristo não ressuscitou, tudo que ele falou sobre Deus é mentira. E a gente poderia colocar em xeque a própria existência do Deus que é amor. Um universo sem Deus, um universo sem Jesus, é um local em que as coisas não têm um sentido último. Vou dar um exemplo básico para você. Imagine que no universo não exista Deus. Não existe Deus, existe só a matéria biológica, existe o cosmos, a física, a química e a biologia. O que é o seu filho para você? O que é o seu filho para o universo? Há diferença nisso? O seu filho para o universo não é mais do que talvez 14 quilos de matéria orgânica. Se o seu filho é um pouco mais velho, quem sabe 50 quilos de matéria orgânica. Se você tivesse como alimentar o seu filho numa savana, ou o último mamute vivo, digamos que você descobre o mamute, é um animal extinto, mas você descobriu um ali. Você tem a chance de matar o seu filho para alimentar o mamute, ou matar o mamute para alimentar você e o seu filho. O que você faz? Obviamente, a gente não precisa crer em Deus para dizer, olha, eu mataria o mamute, alimentaria o meu filho e a mim mesmo. E a espécie dos mamutes, então, teria um fim, não há problema nisso. Porque nós cremos que a vida humana tem um valor superior. E essa é uma crença fundamentada no cristianismo. A crença de que a vida humana tem um valor superior aos animais e a qualquer outra espécie de vida, ela é fundamentada na ideia de que Cristo morreu por nós seres humanos e ressuscitou. De que nós somos criados à imagem de Deus e não os animais. Então, se você veria problema em matar o seu filho para alimentar um mamute, é porque você é influenciado por uma crença, pela fé cristã, pelo menos no cristianismo enquanto visão de mundo ou de filosofia. Por que a gente percebe e sente que seria errado alguém matar uma criança para alimentar um mamute? Por que a gente percebe que aqueles 14 quilos de matéria orgânica chamado meu filho, chamado Homo sapiens, alguém da espécie humana, vale mais do que os 70 quilos da espécie do mamute? Veja que para o universo e para o planeta Terra, seria muito mais lógico você alimentar um mamute, porque são 70 quilos de matéria orgânica de uma espécie quase extinta, digamos assim, né? E o seu filho igual a ele, tem bilhões de outros no mundo. Então, você sacrificaria 10 quilos ou 14 quilos de matéria orgânica da espécie humana para alimentar os últimos 70 quilos de matéria orgânica da espécie do mamute? A lógica racional e simples, a lógica cosmológica, a lógica natural e biológica seria assim: eu mataria essa criança, seja ela meu filho ou outra criança, para alimentar o último mamute vivo, porque crianças igual a esta tem bilhões no mundo. Então vejam só, mesmo que você viva sem crer em Deus, a sua ética pessoal obedece a uma ideia cristã de que aquela vida humana, aquela criança diante de você tem mais valor do que o mamute. Aquela criança não é apenas 14 quilos de matéria orgânica, aquela criança é um ser humano, é uma pessoa humana, ela tem um grande valor. Então, num universo sem Deus, dizer que uma criança tem mais valor que um mamute, ou que um cachorro, que um gato, não faz sentido. Porque para o universo não há diferença entre os nossos cromossomos e os cromossomos do mamute. Não há uma diferença de valor, somos iguais. Mas, num universo sem Deus, onde você conclui que tudo é igual, a gente entra num certo desespero. Por quê? Porque a vida perde sentido. Ou melhor, porque os sentidos que nós damos à vida, ao ser humano, ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, à minha família, perde razão de ser. E aí a gente tem a conclusão de Tolstói. Nós nos desesperamos e pensamos em acabar com a própria vida. Mas fique aí, você não vai acabar com a sua vida porque a ressurreição de Cristo é verdade. Ela realmente aconteceu e essa ressurreição prova para você
que a criança os 14 quilos de matéria orgânica da criança não são apenas 14 quilos de matéria orgânica. Aqui é uma criança amada e salva por Deus. Você não é apenas 70 quilos de matéria orgânica, você não é somente um membro de uma espécie humana, você é o Filho de Deus. E eu posso afirmar isso por quê? Porque Cristo morreu por você e ressuscitou no domingo de Páscoa e deu a você vida eterna. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com as evidências bíblicas de que Cristo realmente ressuscitou. E disso depende a sua vida e o sentido que você dá a ela e às pessoas que você ama. Fique aí, nós já voltamos. Nós voltamos agora para apresentar as evidências bíblicas e históricas da ressurreição de Jesus. A ressurreição é verdade. Então, nesse primeiro slide desse segundo bloco, nós temos ali 4 razões. A primeira razão, eu leio para você, é que os discípulos e o apóstolo Paulo citam testemunhas oculares, pessoas que viram a ressurreição. A segunda é o problema das mulheres, né? Havia ali um problema de colocar as mulheres na cena da ressurreição. E os discípulos colocam. Isso é evidência de que o que eles relatam é verdade. A terceira evidência é que proclamar um Messias ressurreto não era vantagem nenhuma para os cristãos. Então por que eles fazem a alegação, né? Por que eles afirmam que Jesus ressuscitou? Não há outra razão a não ser de que aquilo era verdade. E a quarta razão ou a quarta evidência, testemunhas morreram por causa do evangelho sem ganhar nada. Então vamos tratar da primeira evidência. A primeira evidência é que Paulo, por exemplo, cita testemunhas oculares. O primeiro relato escrito da ressurreição está registrado na primeira epístola, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos cristãos da cidade de Corinto, e ele escreve assim, vamos ler ali no slide. Paulo escreve o seguinte: eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 pessoas, das quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Veja só que Paulo cita aqui um documento histórico. Paulo cita testemunhas oculares que teriam visto a ressurreição de Jesus. E ele cita isso na época em que as notícias sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus estavam rondando Jerusalém e toda a Palestina e mais tarde todo o Império Romano. Era algo facilmente constatável. Paulo não tem nenhuma dúvida e nenhuma vergonha em afirmar: existem mais de 500 pessoas que atestam, que viram de forma ocular a ressurreição de Jesus. A segunda evidência, o segundo relato bíblico sobre a ressurreição de Jesus, coloca a cena das mulheres. E é isso que nós temos ali no segundo slide, né? O problema das mulheres. Por que o problema das mulheres? O problema das mulheres é o seguinte: naquela época, as mulheres não serviam como testemunhas num tribunal. Então você colocar as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus não era vantagem nenhuma para os discípulos. Digamos que os discípulos teriam inventado a história toda. Não fazia nenhum sentido falar que as mulheres foram as primeiras pessoas a atestarem a ressurreição de Jesus. Porque naquele mundo em que as mulheres não tinham muito valor, pelo menos a sua palavra não tinha muito valor, não era vantagem para o movimento inventado, supostamente, colocá-las na cena da ressurreição. Então, por que os discípulos colocam Maria Madalena, por exemplo, como a primeira mulher a ver Jesus? Não há outra razão a não ser dizer, eles fazem isso porque de fato assim aconteceu. Eles colocam que era o que, de certa forma, difamava o movimento cristão, né, para a época, porque aquilo havia acontecido daquela forma. As mulheres foram as primeiras pessoas cristãs da história. Da boca das mulheres nasce a igreja cristã, porque é a partir delas que os discípulos ficam sabendo que Jesus havia ressuscitado.
A terceira evidência, na verdade, é uma evidência histórica filosófica. No mundo dos discípulos da época ali, não era vantagem nenhuma você afirmar que Jesus ou que o Messias, o Salvador, havia ressuscitado, por dois motivos. Primeiro, o motivo grego. Lembre-se de que o Império Romano era um império de filosofia ou de cultura greco-romana. E para o mundo grego, para o mundo permeado pelo platonismo grego, que era a filosofia em voga na época, não era legal afirmar a ressurreição. Sabe por quê? Porque naquela filosofia a matéria, né, o corpo humano não era valorizado. Então, para um grego, qual a vantagem de dizer que Jesus havia morrido e feito questão de se materializar novamente na ressurreição? Então, não era vantagem filosófica afirmar a ressurreição de Jesus. Também para o mundo judaico não era vantagem nenhuma afirmar a ressurreição. Por quê? Porque os judeus aguardavam o Messias que haveria de ressuscitar todas as pessoas. Então era, de certa forma, incongruente para um judeu escutar que o Messias havia morrido e ressuscitado sem trazer à vida novamente as pessoas que haviam falecido também. Então, para um judeu, ouvir a ressurreição de Jesus provocava um certo calafrio, ou pelo menos uma ideia assim: puxa vida, essa pregação é um tanto incongruente. Então perceba só que a ressurreição não fazia ou não trazia vantagem alguma para o discurso dos cristãos. Por que eles relatam isso? Não há outra opção a não ser que eles relatam porque é verdade. Jesus ressuscitou dos mortos. Outra evidência, digamos assim, que você pode ver no próximo slide ali, é que não havia nenhuma vantagem para os discípulos anunciarem a ressurreição de Jesus, nenhuma vantagem pessoal. Dos 12 discípulos, Judas Iscariotes foi aquele que se matou, o traidor. Os 11 que restaram, 10 morreram de forma trágica, foram martirizados. Apenas um, João, ele permaneceu, teve uma vida mais longa e morreu sendo pároco, sendo bispo das igrejas da Ásia Menor. Mas vejam só, 10 discípulos morreram afirmando a ressurreição de Jesus. Nenhum deles deu para trás, nenhum deles renegou a fé. Eles não ficaram mais ricos com a ressurreição, com a fé cristã. Eles não ficaram mais famosos, ao contrário, eles foram expulsos das suas cidades, eles foram difamados, ou seja, não houve vantagem financeira, social, econômica, religiosa para eles afirmarem o cerne da fé cristã, de que o Messias havia morrido, pago os pecados do mundo inteiro, da humanidade inteira, e havia ressuscitado dos mortos. Não havia vantagem nessa pregação e eles permaneceram pregando isso até ao fim da vida. Por que eles pregaram isso? Porque de fato acreditavam, porque de fato Jesus havia ressuscitado dos mortos. E aí nós vamos para o próximo slide. Por que os discípulos, o que moveu os discípulos a fazer isso? O que moveu os discípulos a proclamar o evangelho da ressurreição de Jesus foi uma nova visão de vida. Vejam só, se Cristo ressuscitou dos mortos, a verdade é que os nossos pecados e os pecados dos discípulos haviam sido pagos, e os nossos também. Se Cristo ressuscitou dos mortos, Deus aceitou você como filho. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E aí não importa o que você faz, não importa o que você tenha feito, Deus vê em você, que é uma pessoa humana, um valor inestimável. Um valor tão inestimável que ele envia o filho dele, o filho da substância dele, o filho que é Deus igual ao Pai. Deus Pai envia o filho dele para morrer no teu lugar, para morrer no meu lugar e assim nos resgatar com a sua morte. Se Cristo ressuscitou, o que eu estou pregando aqui é verdade. Cristo morreu para pagar os seus pecados e os seus erros. E de novo, não importa o seu passado. Cristo morreu para perdoar e trazer a você reconciliação com Deus. Se você está arrependido dos seus pecados, se você está arrependido da sua vida, Deus recebe você em Jesus Cristo. E isso é verdade. Assim aconteceu na história da humanidade. Isso abre, meus queridos irmãos e irmãs,
uma nova possibilidade de vida a você. Você é convidado a dedicar a sua vida a Jesus, a centralizar as suas decisões, a sua vida civil, a sua vida na sociedade em torno da verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Talvez isso seja, de certa forma, novidade para você, falar da ressurreição. Mas a verdade é que, se Cristo morreu e ressuscitou, a vida material importa. Sabe aquela ideia de que o corpo é apenas a casca da alma? Então, essa ideia é falsa, não é verdade. Deus criou o seu corpo, Deus criou a sua vida. Então, quando você sofre doenças, Deus sofre com você. Quando você sofre a morte de alguém, não é apenas o corpo que jaz ali, na verdade, não. Quando você chora a morte de alguém, você chora a separação e Deus chora essa separação com você. Então você que está doente, você que está enlutado, você que chora a morte de alguém, Deus está sofrendo com você nesse momento, porque a sua vida importa para Deus. A sua vida material, sua vida física também importa para Deus. E é essa mensagem nesse último slide, no próximo slide. O que importa para Deus é que Ele ama você, é que Ele chora junto com você. E nesse próximo slide, no último então, a mensagem que fica é: se Cristo vive, se Ele morreu e ressuscitou, se Cristo vive, posso crer no amanhã. Se Cristo vive, você pode crer no amanhã. Se Cristo ressuscitou, você pode ter esperança na vida eterna, você pode ter certeza dessa vida eterna. Esta é a grande verdade da fé cristã e a grande verdade da Páscoa. Muito obrigado por permanecer conosco até este momento. Nós pedimos que você envie o seu feedback deste estudo, desta videoaula, para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, ou então pode entrar em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp, código de área 51, número 99637 7447, 99637 7447. Foi um grande prazer compartilhar com você a esperança e a certeza da ressurreição de Jesus. No próximo bloco nós teremos mensagem bíblica e oração. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Vivemos ainda a alegria da festa da vida, da vitória, do perdão, da salvação, da ressurreição de Jesus. É a alegria que nos acompanha a cada dia de nossas vidas. Refletindo conosco sobre o amor de Deus revelado em Jesus, teremos hoje a presença do pastor Alexandre Vieira, da Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Canoas. Fique com a gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém.
dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Certa vez, 2 irmãos estavam brincando na cozinha de sua casa, quando de repente o irmão mais velho foi tomar uma água na geladeira, viu ali uma dúzia de ovos e teve uma grande ideia. Ele disse ao irmão mais novo: se você deixar eu quebrar 3 ovos na sua cabeça, eu vou dar R$15 para você. O irmão mais novo pensou, mas não poderia negar todo aquele dinheiro. Decidiu aceitar. Mas você promete que vai me dar R$15 assim que quebrar o 3º ovo? Perguntou ele. O mais velho respondeu: eu prometo. Depois que quebrar o 3º, o dinheiro é seu. Os 2 foram para o quintal da casa, o mais velho com a dúzia de ovos. Ele quebrou o primeiro. O pobrezinho do irmão menor ficou todo sujo, mas tudo bem, valia a pena, era por uma causa maior. O irmão mais velho quebrou o 2º ovo. O mais novo estava com a cabeça coberta de ovos, mas o sacrifício já estava acabando, já iria receber o seu grande prêmio. Ele se preparou então para o 3º ovo. Fechou os olhos, esperou e nada. Olhou para o mais velho e disse: pode quebrar o 3º, eu estou esperando. E o mais velho respondeu: nah, eu vou parar por aqui mesmo, porque se eu quebrar o 3º ovo, eu vou ficar te devendo R$15. A promessa parecia boa demais para ser verdade, mas era uma promessa vazia. No fim das contas, todo o sacrifício do irmão mais novo, que parecia valer a pena considerando o prêmio, foi só perda de tempo, foi ingenuidade e só o prejudicou. Na nossa vida, estamos acostumados a ouvir promessas vazias, promessas que parecem boas demais para ser verdade. Mas quando olhamos à nossa volta, quando prestamos atenção na realidade, vemos que em vez de melhorar, as coisas parecem estar em declínio. Existe até o ditado que diz: só existe uma certeza na vida, a morte. As pessoas nascem, crescem e morrem. Esta é a triste realidade. Mesmo com todos os avanços da ciência, com trocas de líderes políticos, todo o nosso esforço, os hospitais continuam cheios de doentes. O câncer continua trazendo sofrimentos e matando. Separações continuam machucando famílias. Crianças ainda morrem de fome e a lista continua. Nós já ouvimos muitas promessas que prometeram mudar essa realidade, mas eram promessas vazias. Nosso problema é muito mais difícil de resolver do que parece. Ao que tudo indica, as pessoas não conseguirão se livrar dessas desgraças, se livrar da morte, se isso depender somente de nós mesmos. Felizmente, nesta semana que passou foi a semana de Páscoa, e nós fomos lembrados de que podemos esperar em algo que vai além de nós mesmos. Na Bíblia está escrito: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Isso quer dizer que aqueles que têm esperança em Cristo esperam um prêmio que vai além dessa vida. E se alguém deixa de olhar para esse grande prêmio e vive somente o aqui e agora, acaba desperdiçando sua vida e passando sacrifícios em vão que não levam a lugar algum, como o irmão ingênuo da história. Com essas palavras, Deus está convidando você a ter esperança de que, apesar de todas as coisas ruins que nós vivemos e vemos aqui, você tem a oportunidade de receber uma vida eterna. Nenhuma promessa se compara com esta. As melhores promessas que ouvimos por aí falam, no máximo, de termos uma vida melhor aqui,
por algum tempo. E na maioria das vezes, nem isso elas conseguem fazer. E mesmo que conseguissem, teriam prazo de validade. Mas o que Deus promete é que por causa da ressurreição, nem a morte pode destruir o nosso prêmio. A vida boa, plena e sem fim que todos queremos ter. Mas será que essa promessa de Deus também não é vazia? Parece boa demais para ser verdade, né? No entanto, ele já deu provas de que cumprirá essa promessa. Como diz na Bíblia, a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. A ressurreição de Jesus Cristo é a grande prova de que ele tem poder até sobre a morte, e de que as coisas que ele falou sobre ele mesmo são verdadeiras. Mas será que ele ressuscitou de fato? Você pode estar se perguntando. Muitas pessoas já se perguntaram isso, mas não conseguiram provar o contrário. Dias depois da morte de Jesus, as pessoas que o seguiam estavam querendo desistir de tudo, pois estavam com medo de morrer como ele havia morrido, e já não acreditavam tanto que ele iria voltar dos mortos. No entanto, ao descobrirem que a sepultura estava vazia, e depois, ao verem ele ressuscitado, tiveram a certeza de que suas palavras eram verdadeiras. Diante da mensagem de que Jesus estava ressuscitado, os romanos que o haviam crucificado e os líderes religiosos da época que o haviam condenado procuraram de todas as formas provar que tudo não parava de invenção dos seguidores de Jesus, mas jamais conseguiram provar. O túmulo vazio era uma prova incontestável. O corpo nunca apareceu, e o número de pessoas que viu Jesus vivo novamente era muito alto para ser uma simples alucinação. Certa vez, inclusive, mais de 500 pessoas o viram e falaram sobre isso. O fato é que a promessa que Deus lhe faz de uma vida feliz, que nunca acaba, não é uma promessa vazia, como tantas outras que você pode estar acostumado a ouvir. A promessa de Deus está baseada, isso sim, num vazio. O vazio do túmulo, a prova de que o homem-deus Jesus Cristo venceu a morte, venceu todas as forças do mal e hoje está vivo. E porque ele vive, nós também viveremos. Creia nesta promessa, tenha esperança nele, coloque sua confiança nisso, que é bom demais e é verdade. Deus o abençoe. Amém. Há momentos em que não se sabe de cor qual caminho escolher. Nem sempre a vida é um mar de chocolate ou um piano ao pôr do sol. São momentos de incerteza, um barco procurando um porto sem farol. Expondo o corpo em campo aberto, esperando o dia, o sol. Pra saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Saber que existe alguém que não falha, vem de Deus ao coração. É bom saber que Jesus tem nossa vida na palma da mão. Neste ponto o mar está adiante, está aberto, está bem perto, pronto para navegar. O piano toca um som imenso, o coração já sabe o ponto. Aqui vai chegar. Pra saber o que é certo
está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 148. Neste salmo de louvor a Deus, movendo-se dos céus para a terra, temos catalogada a extensão da ordem criada, desde os anjos até as crianças, desde as estrelas do céu até os flocos de neve. O louvor que a criação dá a Deus culmina com o louvor que o povo de Deus dedica a Ele. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Nos unimos a toda a criação e louvamos a Deus por sua grandiosidade, manifesta em seu imenso amor por cada um de nós. Amém.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Recebam todos o meu carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.